Então, sejam bem-vindas. Hoje vamos falar desse tema que muito está sendo, como falo, diagnosticado, infelizmente, né? E aí eu trouxe um tema que eu acho que combina bastante, que é o Viva Leve com a Síndrome do Intestino Irritável. Quem não me conhece ainda, eu me chamo Vanessa Fialho Lopes, sou nutricionista funcional, trabalho hoje com foco muito... com foco mais intenso em recuperação gastrointestinal. Hoje trabalho com a parte de alimentação terapêutica, que tem o objetivo de realmente fazer tratamento, tá? Que é uma dieta de tratamento que é muito diferente de uma dieta saudável, vou falar um pouquinho daqui também. E ainda tenho conhecimentos da área da genética, que consigo aprofundar bastante a parte de conhecimentos, tá? E o que é essa tal da síndrome do intestino irritável? Com os meus 24 ou 25 anos, eu tive um processo de dor de estômago muito grande, 27 anos, quando eu estava na residência em Uberlândia. E aí, quando eu fui na minha cidade, eu sou de Viçosa, sou mineira, eu fui fazer endoscopia, porque eu passei uma noite vomitando, e nisso o médico ali me constatou, então, que eu tive uma gastrite por ansiedade, tá? Ele falou: olha, você tem síndrome do intestino irritável. Por quê? Uma vida inteira eu tive oscilação do meu padrão de evacuação, só que o meu padrão é muito mais preso, né? Então, dos diagnósticos da síndrome é essa alteração do processo de evacuação. Ou a pessoa tem diarreia, ou a pessoa é muito constipada, é uma pessoa que tem, em conjunto, muita alteração emocional, alterou emocional, altera intestino, tá? É muita distensão, dor abdominal, excesso de gás, alterações, né, nesse hábito intestinal como um todo. Então, esse intestino, ele não funciona de forma correta. Parece que ele tem um cérebro só para ele, né? Só que a gente precisa entender o seguinte, que esses mesmos sintomas é de vários outros problemas também. Não necessariamente que seja da síndrome do intestino irritável, que é chamada de síndrome inflamatória. E a gente tem que pensar o seguinte: hoje, a taxa de pessoas que está recebendo esse diagnóstico é muito grande. Por quê? Os profissionais da saúde, eles entendem o seguinte: se está tendo oscilação de evacuação, está tendo muita distensão há muito tempo, é a síndrome do intestino irritável. Então, hoje não existe um diagnóstico para síndrome. Ela é analisada através de sinais e sintomas e descarte de doenças, né? Doenças autoimunes, doenças inflamatórias do intestino e por aí vai. Então, é uma coisa um pouco mais subjetiva. Mas, Vanessa, então tá. Se tem outras coisas que podem ter os sintomas muito parecidos com a síndrome, o que caracteriza realmente a síndrome? Dor. São pessoas que cursam com dor por mais de 3 meses e uma dor que ela aparece numa constância maior. Aquela pessoa que só melhora a cólica, o desconforto, pós-evacuação. Então, a gente precisa entender que não é porque eu distendi que alterou o padrão de fezes, que eu estou ansiosa, se eu estou ansiosa, meu intestino ele não funciona bem, que eu tenho uma síndrome do intestino irritável. E aí foi onde eu me peguei, em que eu descobri que no meu caso não era síndrome real, porque eu não tinha dor. Eu tinha distensão, desconforto abdominal, mas não era dor, e gastrite emocional alterado. Mas em momento algum foi a síndrome. E como que eu sei disso? Porque eu tratei muito rápido os meus problemas. E uma síndrome, gente, ela demora meses para poder melhorar. A minha, eu lembro que levou 40 dias, tá? E aqui, ó, eu já adiantei um pouquinho, né? Então, vai ter uma avaliação clínica, a gente fala que tem que fazer baseada nos critérios de Roma 4, tá? Que inclui dor abdominal recorrente. Então, vai entender padrão de evacuação, distensão, há quanto tempo você está sentindo todos esses sintomas, saúde emocional, e aí vai descartar doença celíaca, doença inflamatória intestinal, câncer coloretal, e aí vai ter vários exames complementares, exame de sangue, colono, teste de fezes,
para poder realmente entender o que está acontecendo. Só que às vezes, né, hoje, infelizmente, eu estava tendo aula ontem, a gente estava falando muito sobre isso. Como o médico ele tem pouco tempo para te atender, ele te pede alguns exames, mas dali você já sai com domperidona, trimebutina, alguma coisa para diminuir como eu posso falar, aquele apertar do intestino, né? Aquele processo de ele tá funcionando mais rápido do que precisa. Isso acontece muito para quem está com o intestino mais solto. E aí, o que a trimebutina, esses remédios vão fazer? Vai fazer o quê? Diminuir a contração muscular, que eu estava esquecendo o nome. Então, vai diminuir a contração muscular. Se eu diminuo a contração muscular, eu diminuo dor, desconforto. Eu tratei? Não tratou nada. E aí, se você toma um domperidona, geralmente, domperidona é para abrir seu estômago, a portinha do estômago, para a comida descer. A comida está ficando parada. Só que são remédios muito clássicos da síndrome que o pessoal usa. E aí o médico já fala que você tem a síndrome, já te passa o remédio, você melhora e fala, cara, eu tenho a síndrome mesmo. Não, não é a síndrome. O médico te trouxe remédio só para tirar dor, para tirar desconforto. Resolveu o problema? Não. É a mesma coisa uma pessoa que está com gastrite e está usando omeprazol. Ela não está tratando o problema, ela está mascarando o problema real e tirando o desconforto dela. Então, a gente precisa ter um olhar mais criterioso, ter que entender todo o histórico clínico, eu, pelo menos, né? Gosto de entender o histórico clínico, entender se tem dor ou não, se tem dor, essa dor é muito recorrente, há quanto tempo está sentindo. Então, essa autoanálise você também pode fazer em você. Tem pessoas que a ansiedade vai soltar mais intestino, mas isso não quer dizer que é uma síndrome. Né? Vamos pegar a gente de criança, às vezes tinha medo da... Eu, pelo menos, quando tinha o céu escureceu, eu tinha medo de chuva, ou ia viajar, apresentar alguma coisa. Gente do céu, eu, no meio da chuva, eu tinha diarreia. E quando eu ia viajar, isso foi até agora na vida adulta, eu começava a passar mal, com náusea, antes. Mas isso não é uma síndrome, isso é só um desequilíbrio da minha saúde emocional, que eu tenho desde criança, que eu uso remédio para minha ansiedade, entendeu? Então, a gente tem que começar a realmente a destrinchar e ter um olhar mais crítico. Então, a ideia desse encontro de hoje é trazer essa percepção para vocês. É você entender que você tem que ter um conhecimento mínimo para você também não acreditar em tudo, porque a gente sabe que existem profissionais bons e profissionais ruins, infelizmente, em todas as áreas, né? Que eu não estou falando só da área da saúde, em todas as profissões. Então, a gente precisa ter um pouco do domínio desse conhecimento para entender, cara, esse profissional realmente, ele está sendo verdadeiro comigo ou não? E aí, falando um pouquinho da síndrome, tá? Quais fatores hoje que mais contribuem para o desenvolvimento dela? E a gente precisa pensar o seguinte, é uma coisa que eu bato muito na tecla com meus pacientes, principalmente na primeira consulta, que se a pessoa chegou para mim com problema, não é que o problema começou por agora, não. O problema já começou há muito mais tempo do que a pessoa pensa, né? Então, ontem eu atendi uma pessoa que ela entrou em pancreatite e teve uma crise em dezembro, aí ela ficou internada, não pôde retirar a vesícula, e aí ela teve outra crise, agora em março, teve que fazer a retirada da vesícula, ficou 12 dias internada, pegou pneumonia, aí eu falei, fulana, a crise veio agora. O desconforto, eu tenho certeza, você já estava sentindo algo mais ou menos ali em outubro, setembro, ela estava. Só que eu estou na correria do dia a dia, é uma coisa leve, a gente vai deixando passar. Só que seu problema real não começou, não foi agora ainda. Você construiu ele ao longo da sua vida. E por isso que a gente precisa entender que o adoecimento, ele é construído. Ele não vem do dia para a noite. E aí, a gente tem que ver que a qualidade alimentar ao longo da vida. Ai, Vanessa, eu sempre me alimentei saudável. Peraí, infância, adolescência, você se alimentava de forma saudável?
Você tinha essa consciência? Tem pessoas que tinham uma família que a ingestão de alimentos era muito legal, né? Mais equilibrada. Mas a grande maioria da população era o básico, muito carbo, é pão com manteiga, café com leite, café com açúcar, leite com Toddy, né? E almoço básico, aí ficava beliscando, comendo biscoito recheado, pão, bolo à tarde, às vezes não janta, só lancha, repete o mesmo do café da tarde. Então, esse é um padrão comum de um brasileiro, tá? Então, é difícil pegar alguém que tinha uma alimentação diferente disso. E aí, a gente tem que entender que a grande maioria de nós aqui pegamos a parte da época da industrialização, do lançamento dos refrigerantes pequenininhos, do miojo e de vários outros alimentos congelados, que até então a gente não sabia os danos que eles causavam, né? E o boom do agrotóxico também, em que começaram a usar agrotóxicos numa frequência, numa quantidade maior nos alimentos, e a gente se alimenta e isso entra para dentro do corpo. Em conjunto, o uso de medicamentos. Gente, eu fui uma pessoa que bebi praticamente, que eu falo, antibiótico, porque eu infeccionava a garganta e tinha amidalite com recorrência. Era todo mês eu batia no médico. Nossa, ele me acompanhou até meus 8 anos de idade, porque depois ele tirou minhas amígdalas, porque ele falou, não tem condição de te dar mais antibiótico. Eu comecei a tomar antibiótico, acho que com 1 ano de idade, só para você ter uma ideia. Então, quantas pessoas, assim como eu, usaram medicamento? Usaram biotônico Fontoura. Vanessa, o que tem a ver biotônico, mulher? Biotônico tem corante de caramelo. Biotônico tem conservantes que são agressivos da microbiota intestinal. Agrotóxico agride microbiota intestinal, inflama, intoxica. E se você não come adequadamente vitaminas e minerais para dar ao seu corpo não consegue limpar e aquilo vai se acumulando. E é esse acúmulo que vai agredindo a nossa saúde. E ali já começa o processo de desbiose, que a gente fala que é a alteração dessas bactérias, né, intestinais, e o processo de agressão também da saúde do intestino. E um outro ponto, né, que muito pouco se fala sobre, mas que pode ser um gatilho muito grande, são as infecções intestinais que a gente não tem domínio. Comi uma comida contaminada, uma virose, ou uma gripe muito intensa, Covid. Quantas pessoas pós-Covid começaram a desenvolver síndrome do intestino irritável e doenças autoimunes no intestino? Por quê? Desculpa. Todo esse processo gera uma inflamação maior do intestino. E a síndrome, ela é uma inflamação do intestino irritável. Só que é uma inflamação menor do que uma pessoa que tem uma doença autoimune no intestino, entendeu? Mas é um processo inflamatório. E essas infecções só exacerbam a inflamação. E aí, geralmente, as pessoas que podem desenvolver são pessoas que cursam mais pegam uma virose, uma contaminação alimentar e não cura realmente dela. Né, fica aqueles resquícios para trás, e aquele vírus, aquelas toxinas vão intensificando o processo inflamatório. E aí vamos pegar a saúde digestiva. Quantas pessoas não mastigaram ao longo da vida? Quando criança, quando adolescente, então nem se fala, né? Só comia rápido, comia vendo televisão, hoje, né, usando o celular. Então, a pessoa, ela acaba pulando uma etapa da digestão. E alimento mal digerido, ele é gatilho para aumento de bactérias ruins e gatilho para fazer rala-tripa. E rala-tripa, ele quer dizer que a gente está inflamando, né, machucando a barreira intestinal. Então, você começa, assim, a fazer um processo inflamatório. Gente, esse processo inflamatório que eu estou comentando é inflamação subclínica. Eu não sinto isso no início. Só depois que os BOs estão maiores, que a gente realmente sente algo acontecendo, mas isso vai passar anos da sua vida. Às vezes o corpo ele vai dar pequenos sinais que a gente vai fingindo demência com eles, tá? E aí uma outra coisa, se a tendência do brasileiro ao longo da vida foi comer muitos alimentos com a fonte de carboidrato, pouca fibra, vitaminas, minerais, antioxidantes, um pessoal mais sedentário,
muito industrializados, então a gente tende a ter pessoas mais obesas, tá? Então, essa obesidade aumentou nos últimos anos, o percentual, e o número de falsos magros. São pessoas que são magras, mas têm um percentual de gordura muito alto. E aí que está uma questão. O excesso de gordura corporal, independente se a pessoa está magra ou não, vai estimular uma maior produção de ácido clorídrico no estômago, sendo um gatilho para gastrite. Gastrite é indicativo de que a digestão não está acontecendo na sua eficácia. Histórico de doenças autoimunes. Então, aqui, o processo de alteração da digestão está sendo uma consequência e não a causa. Ela está sendo a consequência de algo. E é isso que a gente precisa entender. Se ela é uma consequência, ela não é a raiz do problema. A raiz do problema é outra coisa que fez você desenvolver algum problema no estômago. Entendeu? E aí, quando as pessoas que têm um histórico de doença autoimune são pessoas que têm o corpo inflamado, muito mais. E são pessoas que tendem a cursar com mais gastrite, porque esse estômago acaba também sendo inflamado, assim como outros órgãos. Então, se a pessoa tem uma pangastrite, uma alteração da vesícula ali, né, é porque o corpo já está inflamado e esses órgãos estão sofrendo. Então, o órgão foi uma consequência, não foi a causa do problema. E aí, quando eu falo a raiz do problema, é isso, eu tenho que saber quem foi a causa do BO, e não quem sofreu a consequência. Porque não adianta nada, tipo, vamos lá, eu sofri um acidente, mas uma pessoa bateu em mim. Não adianta eles virem tirar satisfação comigo que eu fiz. Não, eu não fiz o acidente acontecer, eu sofri o acidente. Entendeu? Então, eu não resolvo nada. Quem resolve é a pessoa que provocou. Então, quem provocou? Quem provocou a síndrome? Quem provocou a alteração digestiva? Quem provocou mais inflamação do intestino? Quem provocou a ansiedade? Então, a gente tem que começar a rastrear isso, porque aí quando a gente vai na raiz do problema, eu tiro, imagina se é por percentual de gordura o processo de gastrite, e a pessoa, ela trata a gastrite, mas não perde a gordura que está em excesso, ela não desinflama e vai voltar a inflamar o estômago de novo. Aí você fica patinando em gelo, que eu brinco. Você não sai do lugar, melhora por um tempo e depois volta. É um dos motivos que muitas pessoas fazem tratamento de uma síndrome ou qualquer outra coisa relacionada à saúde gastrointestinal e não tem melhora ou tem uma melhora por um tempo e depois volta a ter problemas de novo, tá? Então, por que a digestão, ela impacta o intestino e é um gatilho para a síndrome do intestino irritável? Porque a má digestão, ela faz a gente acionar mais o sistema imunológico a gerar inflamação. E inflamação é um gatilho para a síndrome, tá? E uma tendência genética, né? Não podia deixar de falar sobre essa parte também, porque às vezes a pessoa desenvolve algumas questões e você fala, cara, eu comecei Vanessa, de criança, eu já comecei a ter vários problemas, vários, de estômago, intestino, emocional. E aí, o que fez? Muitas vezes, quando pega já de início de infância, tem uma base genética ali alterada. E aí a gente tem genes da família GST, que são genes que fazem desintoxicação, limpa o intestino. Se seu intestino não é bem limpo, você tem mais estresse dentro dele. O excesso de estresse inflama. É como se fosse um fio desencapado que aonde encosta ele danifica. Dá um choquinho ali. Agora pensa isso ao longo da vida acontecendo. E a FUT2 é a da absorção da B12. São pessoas que têm tendência a desenvolver mais desbiose, esse desequilíbrio das bactérias e inflamar o intestino. Aí, junto esses dois, a chance da pessoa desenvolver desbiose, inflamar o intestino e isso virar uma síndrome é muito grande. Eu tenho esses dois alterados. Eu fiz o meu teste genético, eu tenho um gene do GST que não funciona e a FUT2 péssima para absorver B12. E aí, hoje eu até fiz um post, eu tenho que cuidar muito mais do meu intestino, eu tenho que estar mais atenta a ele. Então, de tempos em tempos, a cada 3 meses, eu faço um combinho de suplementos para dar o suporte necessário para que eu não desenvolva algo. E eu não tenho a síndrome. Como que eu sei que eu não tenho a síndrome? Porque eu também fiz o teste da microbiota e porque lá atrás eu resolvi muito dos meus problemas dele. Então, eu fui para ter, eu estava caminhando, só que eu consegui bloquear. E a gente consegue fazer esse bloqueio do avançar. Já peguei pacientes que tinham
Eu vou mostrar aqui para vocês alguns marcadores que poderiam falar que é a síndrome, mas faltou um para fechar a síndrome. Mas tá com o pé. Tá com o pé para ter a síndrome do intestino irritado. Falta pouco. Mas se cuidar, a pessoa retrocede. Entendeu? Porque não, é um desequilíbrio desse funcionamento do intestino que ele é causado por diversas coisas. E quando eu começo a blindar o que está causando, esse intestino para de sofrer. Se ele para de sofrer, ele se regenera e volta a trabalhar na sua melhor qualidade, tá? E aí, outros fatores que eu queria trazer é que já tem muitos estudos mostrando o seguinte: o desequilíbrio da microbiota, então a disbiose, é um gatilho para desenvolver a síndrome do intestino irritável, já que o excesso de bactérias ruins inflama o intestino, altera a absorção de nutrientes e atrapalha a parte também digestiva. Comunicação intestino-cérebro. Isso aqui eu acho que a maioria sabe, né? A gente tem um nervo chamado nervo vago. É ele que se comunica, faz a comunicação entre intestino e cabeça, cérebro, tá? Então, filho, pensou cá, teve um picozinho de ansiedade, a comunicação desce a 200 por hora. Não é a 80, não. Na pessoa com a síndrome é isso, a comunicação desce muito rápida e o intestino responde muito rápido. Então, essa desregulação do eixo cérebro-intestino. Só que a desregulação do eixo cérebro-intestino pode ser sofrida pela alteração das bactérias intestinais. Aí você está vendo que se o intestino está com a alteração das bactérias em disbiose, eu desenvolvo vários problemas. Porque eu tenho bactérias que produzem serotonina, GABA, como as bifidobactérias. Temos bactérias que ajudam na absorção de vitaminas do complexo B. Então, se eu não tenho essas bactérias, falta de complexo B altera a produção de neurotransmissores da sanidade mental. E outras bactérias produzem complexo B para elas se alimentarem. E se elas não estão se alimentando porque está faltando alguém para produzir, ou está produzindo muito pouco, ela vai pegar do seu alimento. E aí fica pouco nutriente para você. Quantos pacientes meus que fizeram o teste de microbiota, eu falei, cara, você tá alimentando suas bactérias com complexo B, tá faltando para você. Porque elas não estão dando conta de produzir. Porque elas estão em baixa quantidade, em baixa diversidade de bactérias que a gente fala, de qualidades diferentes. E aí, uma outra coisa que faz a pessoa desenvolver alteração do eixo cérebro-intestino, faz gerar desbiose e altera a digestão, estresse emocional. Me conte aqui, quem nessa vida de hoje não sofre por estresse? A questão não é ter o estresse, é a forma que eu enfrento o estresse, entendeu? Pessoas que não têm uma boa produção de serotonina, GABA, dopamina, ocitocina e por aí vai, são pessoas que têm uma resiliência baixa para estresse, quer dizer que o que vem, elas respondem de forma mais intensificada, porque elas não têm uma reserva desses neurotransmissores para trazer esse, opa, peraí, deixa eu entender aqui, tá, aconteceu, vamos respirar fundo, não precisa estressar, isso aqui não depende de mim, se depende de mim, eu posso resolver depois, tá entendendo? Saber lidar com a situação. Então, as pessoas acabam entrando em caos, isso a gente viu muito na época do Covid. Na época do Covid, eu já cuidava do meu intestino. Minha irmã não. E ela praticamente surtou de medo, teve ansiedade, uma crise, e ela estava muito paranoica. Sei que vocês conhecem alguém também que teve. Eu não. Nossa, eu viajava, a gente tinha feito bariátrica nessa época, eu viajava a cada 3 meses para Minas, enfrentava 24 horas de ônibus, ia para BH, voltava, e não peguei Covid. E não tinha medo, porque a minha reserva de neurotransmissores estava melhor do que o dela. E aí a gente enfrentou o mesmo caos. O mundo enfrentou os mesmos problemas nessa época. A questão é, como que estava essa reserva de neurotransmissores? E quem ajuda a gente a manter bem essa reserva é o nosso intestino, porque é ele que absorve os nutrientes para a gente poder produzir. Entendeu? E todo esse estresse faz neuroinflamação, que faz alterar mais emocional, faz essa comunicação, eixo cérebro-intestino desregular cada vez mais, tá? E aí, como a gente acaba tendo alteração emocional, altera bactérias, não mastiga direito, o estômago não trabalha direito, eu começo a ter um acúmulo maior de alimentos mal digeridos. No intestino que já está mais capenga,
você vai começar a desenvolver muita sensibilidade alimentar. Hoje, quantas pessoas estão com intolerância, uma sensibilidade à lactose, ao glúten? Isso, gente, está ficando quase que normal agora. E muito a frutose, a alguns outros alimentos, né, mais peculiares. E por que isso vem? A pessoa é intolerante? Muitas vezes, não. Ela está intolerante porque o intestino está inflamado, está em desequilíbrio, porque a digestão está desequilibrada. E a digestão está desequilibra também por falta de nutrientes, por excesso de gordura, por uma pessoa que não dorme direito, vive estressada. Então, são vários fatores que vão se intercomunicando. Gente, saber a raiz, BO de onde está vindo, cara, é um trabalhinho bom, viu? Tem vezes que não dá para entender já de início, mas tem que começar a cuidar. E aí, esses alimentos que têm, às vezes, uma característica mais alergênica, como amendoim, crustáceos, a albumina, que vem do ovo, o glúten, a lactose, eles acabam gerando uma resposta mais prejudicial. Não porque eles são tão ruins, é porque seu intestino não está preparado mais para receber eles. Aí a pessoa começa hoje com uma lactose, daqui a pouco vem um glúten, daqui a pouco outra coisa. Eu já peguei pessoas que comiam 5 tipos de alimento. Foram 2 pessoas que comiam esses 5 tipos de alimento. Então, quando a pessoa está desenvolvendo essa sensibilidade alimentar, quer dizer que aquele alimento está inflamando o intestino. Então, o intestino já está inflamado, o alimento chega mal digerido, ele só intensifica uma inflamação em cima de outra. Por isso que dá BO. Entendeu? E aí a gente precisa começar a entender quais os alimentos realmente você tem sensibilidade. Você está conseguindo digerir? Esse intestino realmente está desinflamado? Porque tem pessoas que podem desenvolver intolerâncias que vão levar para o resto da vida, sim. Só que às vezes é um ou outro alimento, e não todos. Por isso que nesse momento de intestino em desequilíbrio, gente, fazer o exame A200 é furada. Porque ele vai dar diversos alimentos, e a pessoa acha que tem tudo e não pode comer nada. Não, tem que fazer o A200, depois você cicatriza o intestino, que aí sim você vai ter um resultado mais fidedigno do que você realmente não pode estar comendo, entendeu? E aí, então, né, por que a desbiose intestinal acontece, desenvolve, né, assim? Porque, assim, a gente precisa ter uma diversidade microbiana muito boa. A gente precisa ter variedade de bactérias de famílias diferentes. Cada família tem uma função específica para agir no nosso intestino, tá? Quando eu tenho uma redução dessa diversidade, então, é como se o prédio, a cada apartamento do prédio é uma família diferente, é como se esse prédio ele fosse sendo evacuado e ficasse ali poucas pessoas, e elas se autoajudam. Então, essa ajuda vai ficar prejudicada. E, sim, isso aí é um dos pontos que vai cursar para você ter um grande desequilíbrio digestivo, absortivo, e uma tendência maior a começar a inflamar o intestino. Por quê? Quando eu tenho uma quebra dessa diversidade, essa redução, eu começo a ter aumento das proteobactérias, são bactérias que vão gerar mais inflamação, porque acaba que a barreira intestinal não mantém um pH básico, um pH condizente para bactérias boas viverem. E aí começa a ter aumento de bactérias ruins em maior quantidade. A gente tem um percentual de bactérias ruins, isso é normal e até saudável. O problema é quando ela aumenta demais, tá? E aí são pessoas que têm uma diminuição de bactérias benéficas, lactobacillus, bifidobacterias, faecalbacterius, prausnites, rosebúria, arquemância mucinífera, são as principais protetoras da barreira intestinal. E elas começam a ficar reduzidas, tá? E essa redução vai abrir mais a porta para parasitas, fungo e bactérias inflamatórias começarem a tomar conta. Aí, baixa diversidade, mais bactérias ruins e poucas bactérias boas, você inflama mais esse intestino, faz mais quebra da barreira intestinal, altera a absorção de nutrientes e produz muito mais que afetam a saúde do fígado e a saúde emocional, saúde digestiva e por aí vai. Por isso que vem vários sintomas associados, tá? E aí,
Como que a gente diagnostica ali, né, que nos dá uma ideia se a pessoa tem uma síndrome ou não pelo teste da microbiota. A gente vai entender pela desproporção, a pessoa tem que ter essas 4 características, tá? Ela vai ter uma desproporção entre Firmicutes e Bacteroidetes. Firmicutes e Bacteroidetes são 2 grandes famílias. As Firmicutes, elas são bactérias que fermentam muito, então elas usam como fonte de alimento para elas fibras, tá? E tem mais presente nessa família bactérias ruins. E os bacteroidetes têm mais bactérias boas. Só que aqui, tem que existir das duas, tem que viver em equilíbrio. As pessoas que têm uma disbiose associada à síndrome do intestino irritável têm uma tendência em ter muito mais Firmicutes do que bacteroidetes, tá? E aí, tem alguém que tá com o microfone ligado, você poderia desligar por gentileza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. E aí, são pessoas que vai ter muita sensibilidade a fibras, porque são bactérias que fermentam muito mais fibras, por isso que tem os alimentos ricos em FODMAPs não toleram, porque a proporção de Firmicutes está muito superior à de bacteroidetes, e precisa ter um equilíbrio. E aí, uma das alternativas que é falado, que eu não concordo em primeiro momento, é entrar com a FODMAP, a Low FODMAP. Quantas pessoas já passaram por ela? Porque se eu não dou as fibras, eu não alimento as Firmicutes não crescem, mas nem sempre dá certo. Quantas pessoas fazem a FODMAP e não dá certo, uma dieta mega restrita, se passa de 8 semanas, a chance de você desenvolver uma desbiose é maior ainda, porque você não alimenta outras bactérias, né? Aí vai virando um bolo. Eu tenho uma redução das bactérias produtoras de butirato, aquelas bactérias que são protetoras da barreira intestinal. A Arquemania mucinífera, Eubacterium rectale, Faecalbacterium prausnitis são as principais que produzem mais assim butirato, acetato e por aí vai, tá? Então são bactérias que esse butirato tem a ação de gerar desinflamação, de proteção. Só que tem uma outra questão. Tem pessoas que têm, às vezes, alguma bactéria que produz até demais, butirato ou acetato ou propionato. E aí, quando come algum alimento que tem fibra, vai produzir demais algum desses ácidos graxos de cadeia curta, que a gente chama, e esse ácido graxo de cadeia curta vai gerar irritação na mucosa do intestino e a pessoa vai sentir por causa disso, porque está desequilibrado a microbiota. Então, é por isso que está fazendo mal. E aí eu tenho muito mais crescimento de bactérias oportunistas, que são mais inflamatórias, como a Escherichia coli. E aí eu tenho uma perda também, né, dessas bactérias protetoras, tá? Roseburia, Eubactéria, Eubactéria, Fecal prausnitis. Geralmente, gente, para a gente detectar no exame, tem que ter aumento de Firmicutes a superior a bacteroidetes, uma baixa de bacteroidetes. O aumento de bactéria oportunista, então eu tenho ali uma Escherichia coli, ou tem uma outra que eu esqueci o nome dela, tá? Essa Ruminicoccus também. E tem uma tendência de ter uma redução da Faecal prausnitis, tá? E a pessoa, ela tem um nível de inflamação não tão alto. Quando a gente vê no exame, ela tem Escherichia coli, mas ela não tem outras bactérias inflamatórias maiores, vamos dizer assim, uma proporção maior. É uma proporção que, às vezes, né, o ideal de inflamação é menor que 6%. Às vezes, a pessoa está com 10%, 12%. Uma pessoa que não tem a síndrome, às vezes, chega a 30% só de bactérias inflamatórias. E uma pessoa com a síndrome, às vezes, está com 10%, está com 12%, mas já é o suficiente para ela começar a ter sintomas. Entendeu? E aí a gente vai entender isso aqui e falar, cara, você realmente tem uma síndrome de acordo com o seu teste, e lógico, depois que essa pessoa fez os exames de descarte que o médico pediu, e vai associar também a toda a questão lá do cursar com dor, há mais de 3 meses tendo problemas, e por aí vai. Aí sim, a pessoa pode ser considerada como uma síndrome do intestino irritável, entendeu? Então, é algo muito mais criterioso, procurar. Teve uma paciente minha que ela
ela tinha 3 e ela não tinha Escherichia coli ou qualquer outra bactéria de grau inflamatório. Só que assim, ela estava num pulo para ir para uma síndrome, entendeu? Quer dizer que ela ainda não tinha, mas ela estava caminhando já para síndrome. Aí agora a gente já está trabalhando aí para reduzir. E várias outras pessoas, assim como eu, quando eu vi o nível de inflamação estava mais alto e não tinha outras alterações que cursava realmente uma desbiose associada à síndrome. Só que você precisa entender, quem tem síndrome tem desbiose, tem intestino inflamado, tem alteração da digestão, tá? E aí, essa desbiose e a síndrome vai gerar, então, toda essa alteração do eixo intestino-cérebro, tá? Vai ficar totalmente em desconexão, igual eu falei. Vai ter uma ativação do sistema imunológico para trabalhar de uma forma muito mais desregulada. Lembrando que embaixo das nossas vilosidades do intestino tem um tecido chamado GALT. E esse GALT, ele é onde é produzido células do sistema imunológico. Se está acontecendo algo negativo dentro do intestino, esse sistema imunológico ele é ativado a produzir células inflamatórias. Então, você começa a produzir, então, em baixa quantidade, células inflamatórias, tá? A barreira intestinal fica comprometida. Então, se eu tenho baixa de bactérias protetoras, mais bactérias ruins, mais células gerando inflamação, vai acabar que como eu posso falar? Entre as nossas células, a gente tem um processo de cimento, tá? E esse cimento liga uma célula na outra. Esse cimento vai sendo quebrado e eu fico com buracos maiores. Esses buracos a gente chama de permeabilidade. A permeabilidade é quando eu começo a descer sujeiras, fragmentos de bactérias ruins para a corrente sanguínea. E quando desce isso para a corrente sanguínea, acontece de estimular ainda mais a inflamação. Tá? E essa inflamação começa a ficar muito mais sistêmica, pegar o corpo inteiro. E aqui vamos entender um pouquinho melhor da genética, como que ela impacta um pouco mais a síndrome, tá? E aí, quando tem uma genética associada, não é equilibrando só bactérias, aí são outros pontos de cuidado, porque só lá não vai adiantar, porque tem um outro padrão de detox e de absorção de nutrientes que não está funcionando, mas é porque a fábrica não está trabalhando. Então, assim, a gente tem vários setores de fábrica, matéria-prima, que vai representar vitaminas, minerais, marcadores inflamatórios, tá? Ela vai contribuir aí para a falta de nutrientes ou excesso de cortisol e ansiedade. O maquinário é a nossa genética, é ali onde que é produzido as substâncias, então as vitaminas, os minerais entram e estimulam, então esse maquinário é como se fosse uma produção de bolo. O maquinário é a batedeira, a matéria-prima vai ser, então, os ingredientes que você usa para fazer o bolo, funcionário, você e várias outras, né, célulazinhas que nesse caso, assim, está associado a emoções, ao estresse, que vai ter a logística, né? A logística é como que eu vou começar a produzir esse bolo. Eu tenho uma etapa, eu tenho um passo a passo a ser direcionado esse processo. E, às vezes, acontece que eu não tenho nutriente suficiente, eu estou com excesso de estresse, com excesso de cortisol, eu estou tendo, então, uma predisposição maior em desregular eixo cérebro-intestino, o corpo ele vai começar, às vezes, a entrar em estado de alerta devido à alteração das emoções, e aí a gente tem o microbioma, a microbiota intestinal fazendo esse gatilho silencioso para começar a inflamar. Por quê? A logística ali não está acontecendo, não está conseguindo absorver os nutrientes que está sendo produzido no maquinário, mas o maquinário também não está recebendo matéria-prima suficiente. Os funcionários não estão sabendo produzir o hormônio, as células anti-inflamatórias, tudo que precisa. Então, você começa a ter um desequilíbrio. E quando tem um desequilíbrio, tá? Na parte de matéria-prima, é fácil. Se falta nutriente, eu dou nutriente. Se falta funcionário nessa parte da gestão das emoções, opa, vamos trabalhar terapia para a gente acalmar, vamos dar um suplemento, um remédio ali para dar uma segurada. A logística, eu tenho que cuidar da microbiota para tirar esse gatilho silencioso. Agora, gente, pegou o maquinário, pegou a genética mesmo, não dá.
Porque eu posso ter a matéria-prima, os funcionários e a logística, tudo funcionando. Se o maquinário não funciona, não acontece. É genético. E aí, Vanessa, o que faz? E aí que hoje a gente consegue, através da alimentação, estimular esse maquinário a trabalhar na força, vamos assim dizer, tá? Ou dar algo para o corpo fazer a função desse maquinário, entendeu? Só que são quantidades superiores de vitaminas, de minerais, de alguns nutrientes, e é muito mais específico. Só que se eu tenho um maquinário com defeito, não adianta eu brigar muito em alguns pontos, não. São pessoas que são mais sensíveis mesmo. Só que eu consigo entender, saber e como direcionar os cuidados para não ter o problema, entendeu? E aí eu brinco ter que nascer de novo, se for para mudar o maquinário. Não tem como nascer de novo. E nesse sentido aqui, tá, gente? Eu preciso entender como eu cuido desse maquinário. Como que eu faço ele a não desenvolver uma desregulação de inflamar meu intestino, desregular o eixo cérebro-intestino. Lembra que eu falei do GST e da FUT2? São os dois principais. A FUT2 é B12, B12 trabalha também na saúde emocional. A B12, a baixa dela, faz eu inflamar. Então, são pessoas que dependem de uma quantidade de B12 muito superior a uma pessoa que não tem esse maquinário com defeito. E o GST, se ele está defeituoso, são pessoas que dependem muito mais de vitamina C. Como eu sei disso em mim, às vezes eu faço muito injetável. Já tem um tempo que eu não faço meus injetáveis. Já estou na hora de fazer, porque eu já estou começando a sentir meu corpo um pouco prejudicado, ainda mais que eu sou bariátrica. Então, o meu maquinário eu sei que ele não está produzindo. Quando eu dou quantidade superior, tudo funciona de uma forma melhor. E foi aí também que foi um dos gatilhos meus para melhorar a minha saúde emocional. E aí o intestino melhorou mais ainda. Eu já não tenho mais intestino para meu intestino para prender, demora agora. Demora. E quem tem essa família GST alterada são pessoas que têm mais tendência em travar o intestino, tá? E aí, a pergunta que eu mais escuto no direct do Instagram, por que mesmo fazendo todo o processo de tratamento indicado, eu não melhoro? Eu já passei na Nutri, eu já passei no médico, eu já usei medicamento, eu já usei probiótico, suplemento, estou fazendo low food map, já fiz os food map, já não sei mais o que fazer. Vamos lá? Você está deixando passar pontos de cuidados muito importantes. Sono, estresse, saúde digestiva, eixo cérebro-intestino, sensibilidade alimentar. Plano alimentar saudável. Eu acho que aqui não vai baixar, gente. Não vai. Aqui estava escrito assim, plano alimentar saudável não é o suficiente para tratar. Por isso que você não melhora. A pessoa vai tomar probiótico achando que probiótico vai resolver. Não vai resolver. A pessoa vai usar glutamina achando que vai melhorar. Não vai. Por quê? Tem que ter um passo a passo de tratamento, de cuidado, de resolução. Lembra de vários gatilhos que eu falei? Aí, ó, se você vive no estresse, você não melhora o intestino. Se você não dorme, esquece de melhorar a digestão e intestino. E emocional. Se você vive ali com o emocional alterado, vai ter a mesma coisa. Se você continua comendo um alimento que está gerando sensibilidade ali, também não vai dar boa. Aí as pessoas esquecem do básico. Esquece que a gente precisa ter... É como se a pessoa está aqui no centro e eu tenho que ver vários pontos que eu preciso tratar dela. Então, eu vou tratando por vez. Eu não trato tudo de uma vez. E food map, glutamina, probiótico, isso não é tratar. Isso é um ponto do tratamento. Mas não é um tratamento completo. Por isso que as pessoas não melhoram. Ou melhoram no início e volta depois. E o que muito acontece, que eu falei lá no início, não olham para a raiz do problema. Qual que foi a raiz que fez iniciar tudo? Eu, Vanessa, eu sei que eu tenho uma raiz genética que me ajuda. Então, se eu alterar meu emocional, vai ser um gatilho maior ainda para que eu possa desenvolver. Se eu comer de forma desordenada também. Mas o que fez iniciar? Aí tem que escutar histórico, tem que entender quando tudo começou. Quando eu comecei a sentir algo e eu fui deixando passar. Entendeu? E aí, se você quer, gente, é possível voltar a comer de tudo, mesmo tendo a síndrome? Total. Mesmo quem não tem a síndrome, tem o intestino mais inflamado, tem alteração mais digestiva, é mais por uma questão emocional, é possível? Sim. Por quê? A base de cuidados, ela é muito parecida, tá? Eu tô falando hoje da síndrome porque era um assunto que eu ainda não tinha trago.
Para isso, eu preciso, então, desinflamar e cicatrizar o intestino. Isso é uma etapa. Mas eu também preciso recuperar a capacidade digestiva. Um alimento mal digerido inflama o intestino. Então, que adianta eu desinflamar o intestino se a digestão continua sendo ruim? Você vai continuar inflamando. É enxugar gelo. Eu tenho que reequilibrar as bactérias intestinais, não é colocando probiótico, porque as bactérias, elas não mudam. A gente tem o DNA delas, que elas crescem de novo. Os probióticos, ele é só um suporte momentâneo, igual o professor quando está substituindo outro. Só está ali em momento até as suas bactérias recuperarem. Mas como que sua bactéria vai recuperar se ela não está conseguindo ter os alimentos que precisa? Porque precisa dos alimentos bem digeridos. Ou precisa de fibras, mas são pessoas que não toleram fibras. Por quê? Porque está fermentando demais. Entendeu? E cuidar de saúde emocional. Desativar o nervo vago e entender seu padrão genético. Você tem que entender se... lógico, gente, que essa questão do padrão genético não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer. Mas profissionais que têm esse conhecimento vai entender se tem uma parte genética envolvida, tá? Você precisa entender um pouco se poderia ter, tá? Mas você precisa cuidar obrigatoriamente desses 4 passos. Saúde emocional é saúde do sono também. Não adianta você ir lá usar uma enzima digestiva. A enzima digestiva, ela não trata. A enzima digestiva, ela é só suporte. Eu estava com uma paciente que ela estava usando a enzima digestiva e não estava tendo resultado. Mas porque não era esse o problema dela. E quando ela tirou a enzima digestiva, a gente foi cuidar, ela melhorou rápido também. Aí eu falei, cara, você não tem a síndrome. Porque ela melhorou com 30 dias, ela melhorou 60% dos sintomas. Ela, você jura? Eu falei, eu juro. Voltou a comer de tudo. Voltou a comer de tudo. Nossa, iogurte que ela ama, né? Quando eu falei que ela podia comer iogurte, ela comeu tanto que ela até enjoou. Mas foi o que eu falei da histamina nos meus stories, que eu descobri que a histamina é um dos gatilhos dela para ansiedade. E aí tem a tendência da sensibilidade histamínica também, que gera todo esse caos. A sensibilidade também está associada ao intestino inflamado, está associada ao alimento mal digerido. Aí você vai entender que é muito mais coisas por trás do que propriamente a síndrome, tá? Então a gente precisa realmente entender, é a síndrome que eu tenho ou eu tenho alguma outra alteração que ainda não foi vista? Porque o profissional não teve essa capacidade de entender, porque precisa ter um pensamento um pouco mais profundo ali para poder fazer essas correlações necessárias, tá? Mas se você não fazer esses 4 pontos, não adianta. Glutamina cicatriza, aloe vera cicatriza intestino, desinflama, soluciona o problema? Não. Enzima digestiva ajuda na digestão? Ajuda. Resolve o problema? Não. Usar probiótico legal? Super top. Resolve? Não. Usar remédio para ansiedade ou usar algum suplemento para ansiedade vai resolver a ansiedade. Mas você não vai tratar a ansiedade do jeito que precisa. E para tratar a ansiedade, tem que reequilibrar bactérias, recuperar a digestão e cicatrizar o intestino. Para melhorar a digestão, você precisa desinflamar o intestino, recuperar bactérias, cuidar da saúde emocional. Cara, é uma coisa tá interligada na outra. É uma teia que um se conecta com o outro. Eu acho lindo isso. Lindo, lindo, lindo. Mas para você entender que não é só a síndrome que tem que ter esses passos de cuidado, entendeu? É qualquer pessoa que tem uma alteração gastrointestinal. Na síndrome, às vezes, muitas pessoas precisam entrar com uma dieta mais low food map, se a pessoa tem um super crescimento bacteriano, aí ela entra como uma etapa a mais do processo, mas não é todo. São poucos meus pacientes que fazem low food mapping. Poucos pacientes. Porque quando a gente melhora a capacidade digestiva, o resto já começa a recuperar de uma forma melhor. E quem tem a síndrome pode levar pelo menos 6 meses para ver uma melhora assim, real dos sintomas. Quem não tem, cara, posso tirar uma dúvida? Tem gente com o falando e tá com o fone ligado. Desliga, por gentileza, o fone. Eu gostaria de tirar uma dúvida, pode? Deixa eu só terminar aqui que eu já vou tirar para vocês a dúvida. Obrigada. Tá bom, Flor? Espera só um pouquinho, já vou tirar. E aí, gente, a gente consegue, então, começar realmente a cuidar do jeito que precisa de forma aprofundada, tá? Isso aqui são alguns pacientes minhas, tá? Todas com síndrome. Essa daqui realmente tem síndrome. A Érica, ela... morei com ela em Diamantina. Ela sempre teve diarreia.
e ela não tolerava lactose, nada. Eu morei 2 anos com ela quando eu fiz a residência lá. Aí ela me pediu para ser tratada. E a gente foi. E ela me mandou, falou, Vanessa, eu comi pizza, molho com queijo, fundi e não teve diarreia, não teve cólica, não teve nada. Por quê? Ela tratou, mas ela levou, gente, 6 meses para começar a ver a melhora real. A Gabriela também é outra que estava 2 anos sem comer nada de diferente, porque ela não tolerava. Ela começou a ver melhora depois de 4 meses de tratamento. Ela pôde comer um bolo que tem tem um gatilho afetivo para ela. Comida não é só comida, gente. Comida é afetivo, traz memórias. Depois de 2 anos, ela conseguiu comer o bolo favorito dela. Isso, para mim, gente, não tem preço. É muito legal, sabe? E aí, essa daqui eu esqueci o nome dela. Mas ela também foi outra que comeu pizza. Então, assim, é isso. Você poder comer pizza, comer um hambúrguer, comer um pão, comer um bolo sem passar mal. Isso aqui não é o depois, isso aqui, lógico, vai ser exceções, porque o certo é a gente ter uma alimentação saudável. Mas é você ter essa liberdade em comer e não passar mal, tá? E aí, gente, o que eu acabei fazendo agora? Eu acabei criando o Viva Leve com a síndrome do intestino irritável, com esse objetivo de trazer o passo a passo desses cuidados, tá? Então, isso aqui é mais para quem realmente já tentou de tudo, não deu conta, não teve melhora, quer ter uma vida normal, quer ter liberdade alimentar, não ficar gastando com suplemento e por aí vai, tá? E aqui a ideia é passar pela resgate da digestão, da desintoxicar o corpo, cuidar da saúde emocional, do sono, desinflamar, cicatrizar, e vai ter os suplementos indicados, plano alimentar, vai ter tudo. E vai ter a dieta Low Food Map também, caso necessário, tá? Só que qual que era a ideia? Muitas pessoas chegam até mim e às vezes não conseguem fazer o tratamento comigo, tá? E aí eu falei, cara, eu preciso ajudar de alguma forma. E eu criei esse Viva Leve com a síndrome do intestino irritável, mas não é só para quem tem a síndrome, é para quem está com os problemas de desconfortos gastrointestinais, em que eu trago toda a minha metodologia que eu uso também com meus pacientes, tá? É um curso que eu criei agora, que eu já venho trabalhando nele, eu já estava no meu papel aí desde o ano retrasado que eu queria, e agora eu consegui, porque ficou do jeito que eu queria, realmente com qualidade, com alimentação terapêutica envolvida, com a suplementação realmente necessária, enfim. E aí eu tentei trazer todos num preço bem acessível, tá? E aí, ele no valor real, 12 meses aí de acesso, seria R$700. Só que, como eu estou lançando pessoas que estão no grupo, e eu venho sempre dando aula, a gente conversando, trocando ideia, para que eu estou fazendo com 50% ainda de desconto, tá? Tá voltando para 350, 12 de 35. Então, aqui a ideia é poder realmente ajudar o máximo de pessoas a conquistar essa melhora, esse caminhar. É o que eu uso com meus pacientes e vem trazendo melhora deles, tá? E claro que agora eu vou tirar a dúvida de vocês. Depois eu mando o link lá, mas agora eu quero conversar com vocês, vamos tirar dúvidas. Deixa eu parar a apresentação aqui. Bora. Parou. Perfeito. Vamos ver aqui. Porque assim, eu fui falando, mas eu acho que é legal agora eu te